Olá, meu nome é Gisele Nunes e você está no Essência de Girassol. E o tema de hoje é coisas legais, motivações erradas. É possível nós tomarmos decisões com motivações erradas, coisas que nem parecem ser ruins, que não vão prejudicar outras pessoas, mas com motivações erradas, faz bem para nós? Eu quero ler um versículo com vocês, compartilhar um versículo que está no livro de Jeremias 17, verso 9, que diz assim: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, assim, você pode ver que o Senhor ainda enfatiza ali, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, nós podemos tomar atitudes focadas e voltadas pelo nosso coração e nos arrependermos depois. E por motivações erradas, por quê? Porque nos deixamos ser enganados pelo nosso próprio coração, porque ele é enganoso, e aqui ainda fala assim, ainda enfatiza, dizendo assim, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Né? Logo em seguida diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto de suas ações. Então, quem que conhece o coração? O Senhor. Mas como é o nosso coração? Enganoso e desesperadamente corrupto. Então, você pode ter tomado atitudes achando que era o Espírito Santo, você pode ter tomado atitudes, decisões, simplesmente por se permitir que o seu coração tomasse as atitudes, que o seu coração tomasse a frente das coisas, e dessa maneira nós podemos sim tomar decisões com motivações erradas. E mesmo assim Deus nos ensina, mesmo através dessas escolhas que nós fazemos por motivações erradas, Deus ainda nos ajuda, Deus ainda tira um proveito daquilo para nos ensinar, para trazer crescimento, para trazer aprendizado. Em 2010, um pouco antes de eu conhecer meu esposo, eu me interessei por um rapaz. Vou dar um exemplo para vocês. Eu me interessei por um rapaz da igreja, e aí nós fomos num evento um dia. E esse rapaz, na hora que eu entrei no carro, eu falei assim, eles estavam falando que estava apertado, que tinha muita gente, tudo. Eu falei assim, eu sou magrinha, né? Qualquer lugarzinho eu consigo ficar. E aí, a hora que eu falei que eu era magra, ele falou bem assim para mim: Magra? Você, para ser magra, precisa engordar 10 quilos. Aquilo entrou como uma faca no meu coração. E assim, eu não estava assim desesperadamente apaixonada por ele, mas só pelo fato de eu estar interessada e ele ter falado da minha aparência daquela maneira, porque eu sempre fui magrinha, gente, sempre sofri bullying por ser magrinha, nunca consegui ser diferente do que eu sou, essa é a minha genética. Só que aí o que aconteceu? Aquilo me machucou tanto, tanto que eu fiquei sem falar com ele, eu fiquei extremamente chateada, e ele perguntava: por que você tá assim? Eu não conversava mais com ele. Eu fiquei super chateada e aquilo entrou no meu coração de uma maneira. Mas olha só, como que nós somos motivados, às vezes, como que nós somos direcionados, às vezes, por motivações erradas. O que eu fiz? Eu fui para academia, eu treinei Muay Thai, eu ganhei 10 quilos. Lembra que ele falou? Que tipo assim, você para ser magrinha precisa engordar 10 quilos. Então assim, aquilo entrou na minha cabeça, eu fui para academia, enquanto eu não ganhei os 10 quilos, eu não sosseguei. Olha, e assim, eu não fui para academia para conquistar ele, tanto que eu nem conversava com ele mais. Eu fui porque aquilo mexeu demais comigo. O que aconteceu? Naquele período, a minha filha quebrou a perna. Nós tínhamos realizado um evento evangelístico na igreja, e a bendita estava pulando na cama elástica, ele quebrou a perninha. E aí, pelo fato da minha filha ter quebrado a perna, o gesso dela deu um problema. E aí eles tiveram que passar um gesso em cima daquele gesso, porque eles não podiam retirar. A minha filha ficou pesando 50 quilos. E eu tinha que carregar ela. Eu colocava ela na cintura para carregar, para ter a casa da minha cunhada, para eu poder trabalhar. E assim, foi um caos. Não, em um mês, eu perdi todo o peso que eu tinha ganho. Assim, mas em um mês, entende? Por quê? Porque eu não conseguia treinar, porque eu precisava me dedicar a cuidar da minha filha, e eu perdi tudo que eu tinha ganho. O que o Senhor me ensinou naquele momento? Uma, que eu estava lutando contra a minha genética. Aquela não era eu, entende? E quando eu cheguei aos 10 quilos, se eu falar para vocês assim, você ficou feliz, Gi? Não. Eu fiquei com um corpo que não era meu. Eu consegui os 10 quilos. Mas eu olhava para o meu corpo, tanto que tem uma foto que eu olho assim e falo, não sou eu, entende? Então, assim, eu não queria aquilo, mas por motivações erradas, por emoções feridas, eu permiti que aquilo tomasse conta de mim por um tempo, e eu fui e fiz. E aí, quando eu perdi todo aquele peso, Deus me ensinou muito, porque o que acontece? Eu falei assim, eu não vou lutar mais contra a minha genética. Uma, que quem gostar de mim tem que gostar exatamente como eu sou. E eu gostava de quem eu era. Só que o que acontece? Você entende que uma palavra errada, a emoção ferida, o ego ferido, me fez tomar aquela atitude.
Foi bacana? Foi, sabe por quê? Porque naquela academia que eu fui treinar, eu conheci meu esposo. Então até nisso Deus tirou um propósito. Mas aí vamos lá, e eu me apaixonei por musculação e não parei mais. Aí, resumindo, outra situação que eu passei, alguns anos depois, eu estava trabalhando já como docente e tinha aquela cobrança no meio. Ah, não, tem que ter mestrado, tem que ter mestrado. Eu já tinha uma pós-graduação nesse período e eu ficava assim, vou fazer o mestrado. Estudei que nem uma louca, entrei no inglês instrumental. No inglês instrumental, eu tinha que atravessar a cidade, que é lá no Prado Velho, aqui em Curitiba, era bem longe. Uma vez por semana eu ia para o inglês instrumental, eu estudava pelos corredores do Senac, que eu trabalhava no Senac naquele período como docente, e eu ficava naqueles corredores estudando como uma louca. Foram 4 meses intenso. Passei no processo seletivo do mestrado. E era um processo seletivo de saúde, então 90% era médicos, dentistas, era tudo profissional. Eu era a única com formação em estética. E aquilo eu estudei, assim, que cada pergunta da prova do mestrado era uma página de resposta. Mas eu estudei tanto que eu destrinchei aquela prova. Passei em 8º lugar de 60 candidatos. Então, assim, para mim, como esteticista, uma pessoa que vim da onde eu vim, para mim foi muito legal para minha autoestima. Só que o que aconteceu? Passei, consegui entrar no processo, né, no mestrado, fui para a primeira aula. O que aconteceu? Pandemia. Fiquei sem aula, sem dinheiro para pagar o mestrado. E aí, o que acontece? E para desistir do mestrado? Quem disse que eu queria desistir? Aquilo me doeu tanto, porque foi tanto esforço que eu fiz para fazer aquele mestrado. Mas aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu vendo aquele monte de gente morrendo, dentro de mim eu falei assim, cara, para quem que eu tô querendo provar algo? Eu tô fazendo esse mestrado por mim, para mim, ou eu ainda tô tentando provar algo para alguém? Então, assim, as motivações, tipo assim, o que eu fiz foi bacana. Foi muito bom para minha autoestima passar entre médicos. Mas o que aconteceu? As motivações ainda eram erradas. Aquela menina ferida dentro de mim ainda queria provar para as pessoas que falaram que eu nunca ia ser nada na vida, eu ainda queria provar. E naquele período, por conta da pandemia, eu me dei conta que eu ainda estava tentando provar o contrário do que tinham dito a meu respeito, de que eu nunca seria ninguém na vida. Então você entende que as coisas parecem legais, mas por motivações erradas, pode nos levar a situações que nós não precisávamos passar. Eu perdi uma grana grande porque eu investi em inglês instrumental, eu paguei a primeira mensalidade do mestrado, eu gastei dinheiro, né, com um monte de situações naquele período, só sei que foi assim, um gasto bem considerável, para o que eu ganhava, foi um gasto bem considerável. Só que aí Deus me ensinou mais uma vez que eu posso tomar atitudes, que eu posso fazer coisas que aparentam ser boas por motivações erradas. E isso sabe aonde que leva a gente? A lugar nenhum. Então presta atenção se as suas escolhas hoje, elas estão sendo porque você realmente quer fazer esse curso que você está fazendo. Terceira graduação já está fazendo. É por você? É para você? Ou você ainda está tentando provar algo para alguém? Um dia eu me deparei com uma aluna minha que era super dedicada, ela estava fazendo um curso que eu estava ministrando, estava fazendo uma pós-graduação, mais uma graduação. Eu falei, ei, eu cheguei nela e falei assim, por que você está fazendo isso? Eu falei assim, é para você ou você está tentando provar para alguém? Ela ficou em silêncio, olhou em choque para mim e falou, prof, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sabe o que aconteceu, prof? Eu sempre fui a menina perfeitinha. Todos esperavam algo de mim. E eu não me dei conta que eu nunca mais parei de estudar porque eu queria continuar provando para eles que eu era aquela menininha perfeita. E ela ficou tão impactada com aquilo, e isso também me ensinou. Você entende quantas pessoas hoje que podem estar vivendo coisas que não é por ela, que não são por motivações legais, e está gastando tanta energia para tentar provar algo que você não precisa provar. Então, cuidado com as suas escolhas, porque o nosso coração é estritamente enganoso e altamente corrupto. Então, quem o conhecerá? Só o Senhor esquadrinha os nossos corações. Cuidado com as decisões que você toma. Se elas são por você, continue. Mas se não for, para agora. Não gasta a tua energia com coisas que você não precisa. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva aqui no canal e que a luz do Senhor resplandeça sobre ti, resplandeça sobre mim, resplandeça sobre todos nós. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.